Ele ficou conhecido por ter sido um dos mentores do Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, o PROER, que recuperou bancos com problemas de caixa. Doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e sócio-diretor da Tendências Consultoria Integrada, ele foi eleito Economista do Ano pela Ordem dos Economistas do Brasil em 2014. Estamos falando de Gustavo Loyola, que é o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês. Gustavo Loyola foi presidente do Banco Central em 2 ocasiões, de 1992 a 1993 e entre 1995 e 1997. Formado pela Universidade de Brasília, foi diretor de Normas do Mercado Financeiro e chefe do Departamento de Normas do Mercado de Capitais do Banco Central. Entre 2003 e 2006, presidiu o Conselho Fiscal do Itaú. Loyola atuou ainda como diretor da Planibank, corretora de valores, e diretor adjunto do Banco de Investimento Planibank Sociedade Anônima. Professor Gustavo Loyola, em primeiro lugar, o agradecimento da Assembleia Legislativa de São Paulo. Agradeço em nome dos 94 deputados. O senhor está prestigiando a nossa TV Assembleia e o programa Discussão Nacional. Uma honra, sem dúvida alguma, tê-lo aqui conosco. Queria perguntar já de plano, por que é que o plano cruzado, o plano verão, outros planos ortodoxos e heterodoxos não deram certo? E o plano real finalmente domou a inflação. O que ele teve de diferente? Bom, para mim é um grande prazer estar aqui, presidente, na TV Assembleia, participando desse Discussão Nacional, que é um excelente programa. Tenho tido a oportunidade de assistir muitas entrevistas bastante esclarecedoras aqui, né? É sempre um prazer estar aqui na Assembleia. Bom, por que o plano real finalmente deu certo depois de várias tentativas? Eu acho que há várias razões, né? Eu acho, primeiro, há razões de ordem política. Eu acho que naquele momento houve condições políticas favoráveis. O então ministro da Fazenda, Fernando Henrique, teve carta branca do presidente Itamar Franco para constituir a sua equipe livremente e procurar adotar as medidas que eram necessárias, coisa que nos planos anteriores faltou em grande medida. Em segundo lugar, porque as próprias tentativas anteriores foram trazendo subsídios novos aos economistas, né? Tanto que no próprio plano real tinha vários economistas que participaram lá do plano cruzado, economistas como o Pécio Arida, como o Chico Lopes e tal. Então, a própria experiência foi mostrando o que estava certo, o que estava errado, como fazer, como não fazer. Em terceiro lugar, porque as condições da economia brasileira mudaram. Houve uma série de reformas, desde o governo Sarney até 94, que favoreceram aí a implementação do plano. Eu salientaria basicamente a abertura da economia, que foi feita na época do presidente Collor, algumas privatizações também da época do Collor, algumas reformas das finanças públicas, como por exemplo a criação da Secretaria do Tesouro, a extinção da conta movimento, ainda no governo Sarney. Então, uma série de fatores que contribuíram para o sucesso do plano lá em 94. O governo Fernando Henrique Cardoso, o governo FHC, foi muito criticado por alguns setores da política quanto às privatizações. Até que ponto as privatizações contribuíram para o equilíbrio das contas públicas e foram importantes para a manutenção do sucesso do Plano Real? Elas foram fundamentais, né? Primeiro porque trouxeram receitas fiscais que permitiram que o governo lidasse com algumas despesas extraordinárias da época, o reconhecimento dos chamados esqueletos, né? Também propiciou vamos dizer assim, a reestruturação das finanças dos estados. Aqui mesmo em São Paulo, por exemplo, programa de privatizações, inclusive do próprio Banespa, ajudaram vamos dizer assim, a consolidação fiscal do estado a partir do governo
do ex-governador Mário Covas, né? Então, assim, foram essas privatizações de fundamental importância na consolidação fiscal, mas principalmente elas propiciaram um aumento da oferta de bens fundamentais de serviços, como telecomunicações, energia elétrica, ou seja, melhoraram muito o funcionamento da economia, trouxeram aumento de produtividade. Então, tudo isso ajudou o crescimento da economia nos anos posteriores. Então, assim, a privatização, ela foi fundamental nesses dois aspectos. Sem contar, né, que em alguns casos também se economizou recursos do Tesouro, porque eram operações deficitárias que o Tesouro tinha que sempre colocar dinheiro para poder mantê-las, né? O professor Fernando Henrique Cardoso, um dos mais respeitados sociólogos do mundo, historiadores, um grande professor. Ele tinha uma visão mais estatizante nos anos 70. O que levou a ter essa visão mais de privatizações e de que maneira isso moldou o seu governo? Ou seja, ele passou a ver aquilo como uma necessidade prática de se manter o equilíbrio fiscal? Eu acho que sim, né? Eu acho que a experiência da participação do Estado em setores econômicos do mundo inteiro tem sido muito negativa, foi sempre negativa. Então isso foi ensinando as pessoas, principalmente as pessoas inteligentes e cultas como o presidente Fernando Henrique, né, de que a posição mais estatizante não era a mais adequada, né? Era uma posição que dominava muito nos anos 50, nos anos 60, os anos de formação dele e de toda a sua geração, mas que, com o tempo, a própria experiência fracassada do socialismo da União Soviética, outras experiências mundo afora, a própria Europa tentou isso, né, a França, por exemplo, o próprio Reino Unido e tal, empresas estatais que não deram errado e que acabaram sendo privatizadas, tudo isso ensinou lições importantes. E aqui no Brasil mesmo, a gente via ineficiência, né? Por exemplo, no caso das telecomunicações, nós tínhamos que comprar telefones, né? Ficava 4 noites na fila para comprar uma linha telefônica. Exatamente, tinha aqueles anúncios no jornal de linhas telefônicas, era um inferno, né? Então, comparado com o que veio depois, né? Então, assim, a própria experiência cotidiana mostrava que realmente não estava dando certo, né? A economia não fecha, né? Quando o Estado quer se prestar todo tipo de serviço. Exatamente. Aí o Estado deixa de fazer aquilo que é essencial, né? Segurança, saúde, educação. Então, acaba o Estado ampliando muito o leque das suas obrigações e tal, e não faz nada direito, né? Tudo realmente fica deixando a desejar, né? Bom, nesse momento inicial, estamos falando do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 99. Nesse momento inicial, como é que estavam as reservas cambiais, como é que andavam as exportações, o equilíbrio da balança comercial, como foi vencer esse primeiro desafio? Foi um período assim, que as reservas cambiais, comparadas com hoje, eram muito baixas, né? Realmente sempre foi uma preocupação a manutenção dessas reservas. Logo depois do Plano Real, houve um aumento da confiança no país e houve um ingresso de capitais e houve um momento em que a situação cambial foi relativamente tranquila até 97, quando nós tivemos a crise da Ásia, né? Então, a partir da crise da Ásia, houve uma sucessão de crises, né? Eu, inclusive, já não estava mais no Banco Central, mas sucessão de crises. A crise da Ásia, a crise da Rússia em 98, antes disso a crise da Argentina, a crise do México, essa um pouco antes. Então, assim, durante o governo Fernando Henrique, ou grande parte do governo, nós nos defrontamos com uma série de crises internacionais. Um ambiente muito difícil. Ao contrário, por exemplo, já na administração do presidente Lula, né, em que a situação internacional se reverteu completamente, se tornou muito favorável aos países emergentes. E o Brasil estava com os fundamentos todos certos na economia até então. O Fernando Henrique Cardoso havia deixado uma boa herança para o governo Lula. Como foi esse final de governo do Fernando Henrique Cardoso? Como estava a economia,
as reservas cambiais, o equilíbrio da inflação. Como o FHC deixou o Brasil para o governo Lula? Em 2002, a economia brasileira estava bem ajustada. Claro, foi um ano turbulento. 2002 foi um ano turbulento. Mas por que foi turbulento? Foi turbulento porque havia o temor de que o governo petista poderia desmontar tudo que havia sido feito durante os anos FHC. Então, 2002 foi particularmente um ano turbulento. Mas os fundamentos da economia estavam muito bem colocados. A situação fiscal estava bastante tranquila. O Brasil havia ganho a lei de responsabilidade fiscal, que colocou ordem nas finanças federais e dos estados e municípios. A inflação estava sob controle, né? Claro, tinha tido um surto em 2002 por causa dessas turbulências, mas os fundamentos dela eram bastante sólidos. E vamos dizer, a economia estava crescendo, havia confiança, as empresas estatais, a maioria tinham sido privatizadas, enfim, era uma base importante para o crescimento, né, que já estava colocado lá em 2002, quando então o Fernando Henrique foi sucedido pelo Lula. Bom, primeiro mandato do governo Lula. Ele foi bem. Eu mesmo várias vezes elogiei essa gestão do governo Lula. Quais foram os grandes méritos dele nesse primeiro mandato? E até que ponto a situação global do mundo, a economia, o interesse da China por commodities, estimulou o crescimento da economia e ele conseguiu navegar bem nesse mar turbulento? Eu gosto de fazer a seguinte comparação do governo Lula. Antes de ele assumir, né, por causa do programa partidário lá do PT e tal, se temia muito que o Lula fosse destruir tudo que havia sido feito. Perfeito. Então ele chegou e não fez isso, né? Então, vamos dizer, eu sempre digo que é como se fosse assim, um jardineiro que chega para tomar conta de uma horta. Havia um temor que ele fosse destruir todas as árvores que estavam já dando frutos, ou começando a dar frutos. Ele foi um jardineiro que deixou lá as árvores. Ao mesmo tempo, ele se beneficiou, esse jardineiro, de uma meteorologia fantástica, estava tudo muito favorável aos frutos e tal. Então ele colheu esses frutos. Então o Lula, basicamente, ele colheu os frutos no início, no primeiro mandato, sem prejudicar demais as árvores. Mas ele não plantou novas árvores. Perfeito. Eu sempre digo que ele mais colheu do que plantou, né? Plantou alguma coisa, assim, calcular alguma reforma interessante, por exemplo, a reforma da Previdência Pública, alguma coisa. Mas ficou restrito ali aos anos iniciais, mas depois isso foi esquecido. E já no segundo mandato, já adiantando, aí sim ele passou a negligenciar um pouco mais a horta, deixar as plantas perecerem e também começar a tratar essas plantas com tratamentos, vamos dizer assim, heterodoxos e tal, que acabaram levando o Brasil a uma crise posterior. Faltaram reformas estruturais? Houve uma certa preocupação elogiável de distribuição de riqueza, mas desacompanhada da estratégia de produção de mais riquezas? Até que ponto a falta de privatização para infraestrutura, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, atrapalhou a geração de empregos e a economia? Sem dúvida, eu acho que isso aconteceu, né? As reformas do governo FHC foram profundas, foram impactantes, mas foram incompletas. Elas teriam que ser continuadas. E elas não foram em vários aspectos, principalmente nas questões de infraestrutura. Eu acho que não se teve, por exemplo, pelo menos o ritmo diminuiu muito, privatizar concessões de rodovias, de portos, de ferrovias, então houve um subinvestimento nesse segmento. O setor elétrico também acabou sendo prejudicado com políticas equivocadas e que levaram a um retrocesso do setor, não é? O setor de óleo e gás também, em que caminhava na direção da quebra do monopólio e da redução, ou pelo menos da maior competição nesse mercado, houve um retrocesso. Então, assim, de fato, vamos dizer, o Brasil começou
a perder aí aquele drive que tinha de crescimento de produtividade que vinha das reformas da época do Fernando Henrique. E o responsável por isso, inicialmente, foi o presidente Lula, o governo Lula, que não prestou atenção a isso, principalmente depois da saída do ministro Palocci. O governador Mário Covas, que sempre foi um político de esquerda, ao governar São Paulo, deu início ao plano de privatização das nossas rodovias. Hoje, dentre as 20 melhores estradas, rodovias do país, as 20 estão em São Paulo. O que impediu o governo Lula de adotar a mesma estratégia de parcerias, privatização com as estradas federais? Por que as nossas rodovias continuaram esburacadas e houve uma certa resistência? Foi o medo de receber críticas pelo preço dos pedágios? O que teria inibido o governo Lula a fazer reformas tão óbvias na área de infraestrutura das rodovias? Eu acho que começa por um certo preconceito ideológico, né? Eu acho que a ideia de privatizar, de fazer concessões, é uma ideia que dá alergia a esses setores de esquerda, né? É uma alergia absolutamente boba, porque, na realidade, a experiência mostra que privatizações, concessões bem feitas melhoram a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, né? Então, eu acho que isso prejudicou. E quando eles começaram a entrar reconheceram que era necessário fazer com as concessões, esses preconceitos moldaram uma concessão que deu errado, ou que pelo menos não deu tão certo quanto São Paulo, justamente por isso. O pedágio tem que ser baratinho, né? Tem que ser barato. Então, ao mesmo tempo que o pedágio é barato, nós vamos exigir muitos investimentos, né? E, ao mesmo tempo, vamos limitar o retorno do concessionário. Então, não deu certo. Não fecha a equação. A equação não fecha, né? Então, isso atrapalhou muito, muito. Então, nós vemos as rodovias federais concedidas, algumas delas, com baixa capacidade de investimento dos concessionários, justamente por isso, porque o modelo de privatização foi mal concebido. Então, os investimentos se dão hoje de uma maneira muito lenta. É o caso, por exemplo, da Regis Bittencourt e tal, que são rodovias importantes, mas o investimento se dá de maneira muito mais lenta do que o necessário, né? Bom, nós tivemos, na época do governo FHC, importantes privatizações, foi citado aqui, no sistema de telefonia, telecomunicações, iniciou no governos estaduais, aqui pelo menos em São Paulo, a privatização das rodovias. O que mais o governo Lula poderia ter explorado para dar sequência àquela linha que vinha do FHC no seu primeiro mandato? Eu acho que nessa área de concessões ele poderia ter sido mais presente, né? Demorou muito a iniciar algumas concessões e fez somente nas rodovias, poderia ter estendido para portos, criando um modelo mais complexo, mas poderia ser criado um modelo. Ferrovias também não avançou muito. Então, assim, na infraestrutura que eu acho... Portos também. Portos. Bom, aí vem o governo Lula, ele consegue, mal ou bem, no seu primeiro mandato, consegue uma aprovação popular, se reelege. Vem a presidente Dilma Rousseff, com fama de boa administradora, de executiva, ou seja, a antítese do político, ela não é política, ela é técnica. E acontece esse desastre que estamos vivendo na economia. Quais as principais falhas do governo Dilma? Misturar ideologia política com economia? Populismo em vez de decisões técnicas, ainda que antipáticas no primeiro momento? Eu sempre digo que a presidente Dilma foi um dos piores exemplos que eu conheço de recrutamento, né? De seleção de um candidato para alguma coisa. Porque realmente ela não tem nenhum talento e nenhuma capacidade para ser a presidente da República. Essa ideia de que ela era uma gerente, isso é lenda e mesmo que ela fosse uma boa gerente no nível micro, isso não significa que você possa ser uma líder, né? A líder, né? A mesma coisa se aplica com a empresa. Não necessariamente se você é um bom gerente, você vai ser o presidente da empresa. Não era, ela não tem... O Brasil precisa, o presidente da República precisa ter talento político, precisa conhecer da política. Nosso sistema o presidencialismo de coalizão exige um diálogo
muito continuado e presente, né? Uma proximidade com o Congresso. Ela não gostava desse diálogo político. Tinha ideias econômicas, tem ideias econômicas preconcebidas e erradas, ao contrário, inclusive, do Lula. O Lula é mais pragmático nesse ponto, mas ela puxou mais o governo para a esquerda, né? E adotou tudo que era errado, que a gente pensar em economia, em política pública na área da economia, ela fez. Ela destruiu o equilíbrio fiscal, né? Criou problemas muito sérios em setores importantíssimos, como o setor de energia elétrica, por exemplo, tabelando a energia, né? Desestruturou o sistema, o mercado de óleo e gás com a Petrobras. Ela abaixou artificialmente os juros, deixando a inflação subir. Então, assim, o grau de intervenção na economia aumentou. Então, assim, tudo de errado foi feito. Estimulou muito o consumo e não apenas não incentivou o investimento, mas adotou medidas que prejudicaram o próprio investimento que o setor privado estaria disposto a fazer. Então, isso trouxe a pior depressão da economia brasileira em mais de 80 anos, né? Eu queria aproveitar o seu conhecimento, a sua experiência, não apenas o seu profundo conhecimento teórico, mas a sua experiência prática, a sua vivência, como inclusive ex-presidente do Banco Central, para pontuar algumas dessas decisões que foram tomadas no governo Dilma. Então, eu queria iniciar com o tabelamento do preço da energia elétrica. Até que ponto isso foi errado? Quais foram as consequências específicas que levaram a um desequilíbrio fiscal no governo Dilma Rousseff, em razão, em primeiro lugar, da energia elétrica, a atuação política de manipulação de preços no mercado? Pois é, aí foi um erro típico de confundir as coisas, né? Na realidade, o tabelamento de preços, ele leva sempre a uma falta, a um excesso de demanda, ou seja, a oferta diminui porque os produtores daquele bem ou serviço se sentem desestimulados a produzi-lo e os consumidores são estimulados a consumir porque o preço está baixo. Então isso gera um excesso de demanda, foi o que aconteceu. E no momento que, coincidentemente, faltaram chuvas, né? Foi um período de baixo índice pluviométrico. Então isso aí trouxe uma distorção em que a energia hidrelétrica foi insuficiente, teve que trazer energia mais cara, energia termoelétrica, né? Que é, vamos dizer, muito mais cara. Então, e a energia tabelada, isso foi criando um rombo, um buraco, que agora, depois, está sendo cobrado, grande parte deles, dos consumidores. Mas isso aí deixou dois problemas muito sérios. O primeiro deles foi, de fato, a desestruturação do segmento, do setor elétrico e a redução dos investimentos, né? Então, isso tem que ser consertado agora já, acho que é uma tarefa importante do governo do presidente Temer. E o segundo foi justamente o rombo que deixou no sistema Eletrobras. O sistema Eletrobras hoje está com um problemaço, né? Realmente nós vamos ter aí a necessidade inevitável, ao meu ver, de recursos do Tesouro Nacional para cobrir esses rombos do sistema Eletrobras. Mesmo que haja privatizações, eu acho que é uma intenção agora do presidente Temer de privatizar mais e tal, mesmo assim eu acho que vai sobrar aí uma conta para ser paga por nós, né, os contribuintes, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Ao invés de estimular o ingresso do capital privado interno e capital privado externo para a produção de energia, deixando que o próprio mercado regulasse os preços, com eventuais intervenções, apenas para corrigir distorções, o que se fez? Houve uma manipulação, o preço foi mantido artificialmente embaixo. Isso provocou como reação a necessidade de importar, gastar dólares das reservas cambiais para trazer energia, foi isso? Vamos dizer assim, não indiretamente, mas nós trouxemos energia de fato. O que gerou foi um processo de excesso de demanda, né? Quer dizer,
porque o preço está artificialmente baixo. E com isso, houve a necessidade de produção de energia de energia termoelétrica, né? Energia que queima gás ou óleo e tal. E isso é uma energia cara, né? Que é claro, a parte dessa energia aí é importada, mas o problema não foi necessariamente no campo, por exemplo, das importações. Isso não foi o problema. O problema maior é justamente o desestímulo ao investimento, porque como você vai investir num setor cujos preços estão mantidos tabelados ou artificialmente baixos, né? E segundo, é que as regras do setor elétrico ficaram foram totalmente subvertidas, porque o setor elétrico não é exatamente um mercado simples como o mercado de laranja ou banana. É um mercado que exige regulação do Estado. E mercados que exigem regulação do Estado é justamente onde o Estado tem que ser mais cauteloso. Ele tem que ofertar segurança jurídica, ele tem que dizer quais são as regras e cumprir as regras, né? É como um jogo de futebol, quer dizer, o juiz ele vai apitar o jogo de acordo com as regras, ele não pode inventar uma regra a cada momento do jogo, tá? O governo atua nesse segmento como um árbitro na partida de futebol, mas ele não inventa a regra a todo momento. Claro que, vez e outra, você pode até modificar alguma regra para aperfeiçoá-las, mas não é exatamente jogando contra as regras como foi o que o governo fez. E é interessante, né, porque a presidente Dilma era tida como uma grande especialista no setor elétrico. Foi ministro de Minas e Energia, foi secretário de Energia lá no Rio Grande do Sul, etc. E, infelizmente, coube a ela de estruturar todo o setor elétrico. Então, em primeiro lugar, nós deixamos de fazer parcerias público-privadas na concessão das rodovias federais, que teria gerado emprego, riquezas e infraestrutura. Depois, a manipulação no preço da energia elétrica, gerando uma série de distorções. Queria falar agora da manipulação do preço do combustível fóssil. Isso aí, de certa forma, eu estava vendo alguns economistas, estava aqui o seu colega também, que estava aqui esclarecendo para nós, dizendo o seguinte, outro economista, dizendo o seguinte, que o custo da manipulação do preço do combustível, do óleo, do petróleo, gerou 100 vezes mais prejuízo, descontada a questão moral, do que o próprio custo da corrupção. Claro, não estamos comparando as coisas, que a corrupção tem uma série de consequências de natureza de desestruturação moral da sociedade. Mas o custo objetivo financeiro foi muito maior, além de desestimular o setor sucroalcooleiro de produzir e gerar negócio. Esse foi um outro erro. Quais foram as consequências básicas disso? Esse foi um erro monumental, né? E as consequências básicas foram essas que você acabou de mencionar. Quer dizer, primeiro que causou um prejuízo enorme para a Petrobras, né? A Petrobras, enfim, hoje é uma empresa com graves dificuldades financeiras, né? Estão sendo corrigidas e tal, mas é uma empresa que tem uma situação muito delicada, excesso de endividamento, que vem justamente dessa perda de caixa que veio dessa política desastrada de manter o preço doméstico muito abaixo dos preços internacionais dos combustíveis e derivados. O segundo problema que veio daí justamente foi o desestímulo, que veio disso, é o desestímulo ao investimento privado no setor de óleo e gás, jogando ainda maiores responsabilidades sobre a Petrobras, né? Então, também outro aspecto muito grave. E o terceiro, talvez um dos mais graves também, foi uma distorção que isso embute na matriz energética brasileira. Quem se lembra, por exemplo, do início do governo Lula, antes dele mergulhar as mãos no óleo do pré-sal, ele era o grande defensor do etanol como combustível. O Brasil seria a grande solução para os problemas ambientais do mundo, produzindo uma energia limpa, uma energia, né, que vinha aí do campo e tal. Nós propagandeamos isso mundo afora. E o que aconteceu? Destruímos o setor sucroalcooleiro, ou quase destruímos o setor sucroalcooleiro,
com essa política maluca que foi adotada pelo governo, né, de manter os preços do... Eu me lembro, o próprio presidente Bill Clinton elogiando o Brasil ter Exato. buscado uma fonte alternativa de produção energética, de combustível. E é impressionante, quer dizer, quantos empresários conhecidos nossos e tal, que entraram, né, nesse segmento, empresários brasileiros, empresários estrangeiros que investiram e tal, e muitas empresas quebraram, quer dizer, aqueles que acreditaram nessa política, né, foram totalmente frustrados, né? Por quê? Porque voltou-se para a questão do pré-sal, de uma maneira errada, não que ninguém seja contra a exploração do pré-sal, nada disso, mas impôs aí uma distorção muito grande na matriz energética brasileira, né? E sem causar os prejuízos que isso trouxe para os contribuintes e para o setor privado também, né? Bom, nós estamos vendo aqui pontos em que demonstram a interferência político-ideológica na condução da economia, evitando decisões importantes, como a parceria público-privada nas rodovias, evitando a manipulação do preço de combustíveis, de energia elétrica. Agora, alguns economistas ligados ao governo Lula sustentavam a doutrina que foi imposta pelos Estados Unidos logo após o craque da Bolsa de 29, em que o governo começou a realizar grandes obras, represas, pontes, rodovias, gastando dinheiro público para gerar emprego e movimentar a economia, sustentando que justamente era um Estado forte que deveria assumir essas despesas e gerar. Aonde está furado esse raciocínio? Está furado esse raciocínio. É o seguinte, quer dizer, você imagina um sujeito que fica curado, sai da UTI e sai andando na rua cheio de tubos assim e tal, continua com todo aquele aparato, né? Evidentemente que não é o caso, mas quando o cidadão, a pessoa está doente e tal, em estado grave, precisa todo aquele aparato lá de médico. É uma coisa da economia. A ideia da intervenção do Estado, a ideia de Keynes, toda essa doutrina constituída nos anos 30, foi numa situação de excesso, de falta de demanda. A economia deprimida depois de uma crise financeira gravíssima, e aí sim você precisa do Estado gerar estímulos à demanda, né? E portanto, esse é o receituário keynesiano típico. Em situações de insuficiência de demanda, o Estado tem que atuar. Então, o que aconteceu no Brasil? Em 2008, 2009, com a crise financeira dos Estados Unidos, criou-se aqui no Brasil uma necessidade, sim, naquele momento, de haver algum estímulo à economia através das empresas estatais, dos bancos públicos e tal. Isso foi feito, só que aí sim se manteve esse tratamento de UTI o tempo todo, enquanto o paciente já estava correndo uma maratona. Em 2010 o Brasil cresceu quase 10%, acima da nossa capacidade, mas estimulado por essas medidas, né, que, vamos dizer, vieram da época lá de 2008, 2009, quando houve todo aquele choque financeiro global, né? Outra questão interessante é que muitos desses economistas miraram o que estava acontecendo nos Estados Unidos da Europa para aplicar receitas no Brasil. Totalmente errado. Lá, até hoje, você tem inflação baixa, insuficiência de demanda em alguns países. Então, o estímulo monetário e fiscal lá é perfeitamente justificado. Aqui não. Aqui a economia brasileira já estava num outro estágio e copiar exatamente o que estava sendo feito no exterior é um tremendo contrassenso. Então, foi realmente desastrosa essa opção de política econômica, né? Bom, aí nós tivemos a questão do BNDES. Qual que é a principal função do BNDES e até que ponto esses empréstimos concedidos atrapalharam a sua saúde financeira? Eu me refiro empréstimo para financiamento de obras em países que não são grandes parceiros comerciais do Brasil, como Cuba, mesmo Angola, com comparação com os países do primeiro mundo, Venezuela. Até que ponto isso também distorceu a função do BNDES e, de certa forma, estimulou que nós torrássemos nossas reservas em bens de consumo? O BNDES é outro centro de equívocos, né? É uma instituição, a meu ver, importante e que tem um papel fundamental de ofertar
créditos de longo prazo, complementando segmentos onde o setor privado não atua. Ou seja, o BNDES ele ajuda a sanar falhas de mercado. Só que, durante a gestão petista, o BNDES não apenas foi além desse papel complementar, ele de fato substituiu o setor privado, ele não deixou espaço para o setor privado criar o seu próprio mercado de crédito de longo prazo, né? E as políticas foram extremamente equivocadas. Por exemplo, aqui no Brasil, a política de criação artificial dos chamados campeões nacionais, né? Em muitos segmentos, concentrando o mercado, gerando poder de monopólio e de oligopólio nesses mercados, né? Foi a política de expansão excessiva das operações com recursos do Tesouro, né? Com elevado grau de subsídio. Por exemplo, existe hoje um estudo do Tesouro mostrando que o tamanho da conta aí dos subsídios, a valor presente hoje é mais de 250 bilhões de reais. Em subsídios. Em subsídios, na taxa de juros. E teve esse aspecto também de financiamentos a serviços de empresas brasileiras no exterior, de maneira pouco transparente, para países que não são parceiros comerciais tradicionais, com uma avaliação de crédito, a meu ver, equivocada, né? Então, assim, eu não sou contra o financiamento de exportação de serviços, né? Acho que tanto faz exportar serviços ou mercadorias, é a mesma coisa. Mas é preciso ter isso tem que ser feito dentro de processos transparentes e seguros, né? E eu acho que não foi o caso, e bem divididos entre vários países e vários exportadores de bens e serviços. Isso não foi feito. Então, assim, o BNDES deixou de atuar, ou atuou menos do que deveria, nos segmentos onde se fazia mais necessário. A meu ver, infraestrutura, eu acho que é um segmento onde o BNDES tem um papel importante a cumprir, e em investimentos que têm, vamos dizer assim, alto grau de inovação tecnológica. Eu acho que isso sim, aí você tem um segmento em que o BNDES pode ajudar a criar cadeias produtivas no Brasil que incorporem tecnologia, que possam trazer de fato a médio e longo prazo um ganho de produtividade muito grande para o país, né? Eu acho que aí devem ser as prioridades do BNDES e depender menos de recursos do Tesouro, né? Não tem nenhum sentido o Tesouro captar dinheiro caro e emprestar para o BNDES barato, para que o BNDES também possa repassar barato isso para o setor privado. É como se diz, o Brasil, o Bolsa Empresário acabou custando muito mais caro do que o Bolsa Família. Quem não tiver competência, que não se estabeleça. Quem tiver capital, que venha para fazer os seus investimentos. Exatamente. Bom, o século XIX e depois o século XX, na sua maior parte, quase até o final, ficaram conhecidos como os séculos das grandes ideologias. Então, o século XXI, no século XXI, haverá espaço para ideologias, para o debate ideológico, a necessidade de produção de alimentos, de combustível, de riquezas, para manter o planeta vivo, a população alimentada. As necessidades econômicas vão conseguir se libertar do debate ideológico para que seja feito aquilo que tem que ser feito? Ou necessariamente a economia não é uma ciência exata em que funcione dessa maneira? Eu acho que a economia não é uma ciência exata e ideologias sempre vão existir, né? É claro que hoje o mundo está diante de alguns desafios novos, né? Alguns desafios são antigos, mas outros são novos. Eu, por exemplo, no caso dos novos, eu cito a questão do meio ambiente, né? Eu acho que é um desafio importante e a sociedade global precisa responder a esse desafio, já está respondendo, mas esse é um tema que eu acho que vai dominar o nosso século, né? Não tenho dúvida, e em torno dele deve ser gerado grande discussão de ideias. Mas eu queria também chamar a atenção que ideologias antigas ressurgem. Vamos pegar esse caso recente da saída do Reino Unido aí da União Europeia. Da União Europeia, né? Isso aí, o que está por trás disso? É um velho e não sempre bom nacionalismo
né? Aquela ideia de fechar as fronteiras, de impedir a livre movimentação de pessoas, de capitais, né? Um nacionalismo que adquire, inclusive, colorações muito xenófobas e extremadas em várias situações. Então, fica-se a pergunta, será que isso não é o início do fim da globalização? Será que nós não estamos diante de uma força anti-globalização, de forças que foram justamente as mais prejudicadas, de grupos, né, que mais prejudicados foram pela globalização e que agora, então, assumem politicamente as rédeas do poder e jogam contra essa globalização? Não sabemos, né? Não sabemos nem se a União Europeia vai sobreviver a essa aprovação agora que vem a partir da saída do Reino Unido. E nem sequer se o Reino Unido vai se manter como Reino Unido, né? Que há dúvidas também. Então, assim, já está querendo sair. Então, temas como nacionalismo, isso acaba voltando, né? A própria candidatura do Trump nos Estados Unidos também, né? Já ameaçando romper o NAFTA e outros tratados comerciais dos Estados Unidos e tal. Então, assim, as ideias, muitas vezes, elas com outra vestimenta, elas ressurgem, ideias velhas, mas há temas novos também. Eu acho que a questão do meio ambiente é um tema novo que vai dominar todo esse século, né? Bom, nós tivemos aí durante o século XIX, fruto do iluminismo, do desejo de liberdade, da libertação dos grandes regimes imperiais, a ascensão do capitalismo, o liberalismo econômico, o laissez-faire, laissez-passer, o Estado que não intervém na economia. Depois, como reação, veio o Estado excessivamente interveniente, até chegar no mito do welfare state, o Estado que quer suprir as necessidades. Nós estamos no Brasil entre o liberalismo total do capitalismo e o Estado provedor, que quer suprir todas as necessidades. Será que não vamos conseguir encontrar um ponto de equilíbrio ditado pelas necessidades econômicas e políticas? Ou seja, a economia vai dizer o que tem que ser feito e a política vai ajudar a temperar os abusos do liberalismo econômico. O senhor acha que pode caminhar para isso ou a tendência realmente não é essa? Olha, eu acho assim que no Brasil nós pendemos muito mais pelo lado da dependência excessiva do Estado, né? Do patrimonialismo, isso em todos os níveis, em todas as atividades. As empresas dependem do Estado e algumas delas vivem do Estado. As pessoas também veem o Estado como um provedor, né? Não no sentido correto, mas o Estado como, vamos dizer, para resolver todos os seus problemas e tal. E isso misturado com a baixa participação política, né, que predomina no Brasil, gera uma situação absolutamente instável e uma situação em que grupos de interesse acabam se apoderando do Estado e gerando demandas, né, que acabam, a soma delas não cabe dentro da capacidade contributiva daquela economia. Por isso que o Estado brasileiro é muito grande, em termos de arrecadação, como proporção do PIB, por exemplo, e extremamente ineficiente na prestação de serviços à cidadania, né? Então, por exemplo, nós universalizamos a saúde, sim, mas as deficiências são gravíssimas. Na educação, idem, né? A segurança também. Então, assim, eu acho que o Brasil precisa, de fato, encontrar este meio termo, mas, para isso, é preciso que haja de fato, o Estado precisa voltar para o seu leito natural e as pessoas e as empresas deixarem de depender do Estado, né, da maneira que dependem no Brasil. Hoje, ninguém. Há uma tendência de jogar-se os riscos da atividade empresarial para o Estado e tal. Eu acho que nós fomos excessivamente nessa direção do Estado que tudo pode e que tudo deve, né? Agora, por outro lado, eu quero dizer o seguinte, isso não significa que a gente tenha que jogar fora as políticas sociais. Eu acho que elas são extremamente necessárias. O Brasil é um país que tem uma desigualdade muito elevada e não se pode simplesmente fazer políticas
liberais e sem prestar atenção a essas camadas da sociedade que não se inserem, ou que têm dificuldades para se inserir nesse mercado de trabalho. Eu acho que nós temos experiências populistas aqui na América Latina, o caso, por exemplo, da Venezuela, que mostram claramente isso. A Venezuela é um país rico, cujas elites não se importaram com os mais pobres. E isso gerou o quê? Uma sociedade em que a classe média era muito pequena, uma sociedade que acabou virando presa fácil de um populista como o Hugo Chávez. Bom, o senhor falou do serviço público. Nós temos hoje um serviço público em que os servidores estão sempre reclamando que são mal remunerados. E na maior parte são. Fazem greves, paralisam a prestação do serviço público, estão insatisfeitos com o patrão. O Estado não tem como pagar mais. Ele já está entrando ou ultrapassando o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Está gastando mais do que pode. Há estados que já estão sem capacidade de investimentos e outros que começam o ano com déficit. Então o Estado não pode pagar mais. O servidor está insatisfeito. E a população acha o serviço público de péssima qualidade. Como quebrar esta equação? É pergunta que só economista pode resolver. É muito difícil, mas eu acho que, eu não sei, o economista talvez ele dê a receita, mas quem vai aviar a receita e fazê-la acontecer são os políticos, sempre, né? Eu acho assim, o que eu vejo é que, de fato, há segmentos de funcionários públicos que ganham mal, mas há segmentos que ganham muito bem mesmo. Excessivamente. Eu acho que os serviços públicos, sim, existem ilhas de qualidade, vamos reconhecer que existem, mas ele, de uma maneira geral, ele deixa a desejar, né, sob a perspectiva dos cidadãos, né, e tem toda essa insatisfação. Eu acho que, na realidade, aí existe, eu acho, uma questão tipicamente de eficiência, a gente diria em economia, ou seja, você tem muita gente gerando pouco resultado, né? E isso tem a ver com sistemas, a meu ver, sistemas de incentivo. A grande parte da minha carreira foi como funcionário público, numa instituição que eu prezo muito e que é conhecida pela excelência do seu quadro pessoal, que é o Banco Central. Mas uma coisa que eu percebi ao longo da minha vida profissional é que você não tem no serviço público um incentivo para que você seja mais eficiente, você desempenha melhor a sua função. E, aliás, existe até um movimento corporativo que é contrário a isso. Vemos um caso aqui em São Paulo, por exemplo, onde os incentivos que são dados aos professores, por exemplo, por produtividade, então, são muito combatidos pelos próprios professores, né? Então não existe essa cultura no Brasil de você remunerar no setor público de acordo com a produtividade. Então isso atrapalha bastante, quer dizer, isso gera funcionários públicos que acabam vamos dizer assim, se acomodando, né? Enfim, então eu acho que isso é questão de gestão. Existe, enfim, um problema de gestão no setor público. Não que o setor público possa adotar exatamente os modelos, os padrões do setor privado, sem nenhuma consideração adicional, mas é possível que adotasse padrões de gestão melhores. E tanto é que a gente vê, em muitas situações, resultados fantásticos de ganhos por causa da melhora da gestão, né? Na educação mesmo, a gente vê escolas, por exemplo, fantásticas, escolas inclusive em regiões pobres, escolas públicas e tal, que dão resultados muito bons em termos da qualidade do conhecimento dos seus alunos, que ganham prêmios, que se destacam em exames nacionais, etc. Agora, isso passa pelo Estado sair das áreas em que ele não é essencial, estimular a vinda do capital privado com geração de riquezas, estabelecer regras seguras e gerenciar melhor a parte que lhe sobrar, que é saúde, educação, o essencial. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: nós estamos com o presidente interino Michel Temer e o país atravessa, o senhor disse há pouco, a sua pior depressão dos últimos 70 anos.
indago, quais as reformas que precisariam ser feitas para que nós começássemos a consertar o rumo da nossa economia? Eu acho que o mais urgente diz respeito são as reformas que dizem respeito à questão fiscal, porque o Brasil, nós passamos por um processo de desestruturação das nossas contas públicas, né? Então, muitos dos avanços obtidos foram perdidos e também a própria marcha demográfica tem aumentado muito o gasto previdenciário no Brasil nos últimos anos. Então, eu acho que nós precisamos de medidas focadas na questão fiscal. E, basicamente, eu acho que aí temos a reforma da Previdência, que é fundamental o Brasil adotar a exigência de idade mínima para aposentadoria. Nós não temos isso, não é? Nem que seja com alguma regra de transição mais tolerante, vamos dizer assim, mas nós precisamos fazer isso. E medidas de contenção do crescimento do gasto público em geral. Eu acho que essa proposta do teto, aí que é apresentada pelo presidente Temer, ministro Meirelles, é muito positiva nesse sentido. É claro que ela precisa de alguns ajustes, porque existem vinculações orçamentárias, muitas delas constitucionais, né, que precisam se adequar a esse teto. Mas se o Congresso adotar de fato essa medida, a gente pode ter ao longo dos próximos 10 anos uma redução do gasto público como proporção do PIB brasileiro, o que é positivo. Eu diria que essas são as fundamentais reformas. A Previdência é fundamental. E a reforma tributária também é fundamental, principalmente do ICMS. Eu acho que existe uma fragmentação muito grande no Brasil do ICMS. São 27 legislações diferentes, com estímulos diferentes entre estados, com guerra fiscal entre estados. E, de fato, o custo de observância dessa estrutura fiscal brasileira, principalmente do ICMS, é muito alto, retira produtividade, retira competitividade na produção brasileira. Então, é preciso também uma reforma do ICMS. E aí é mais difícil a tessitura política, porque, de fato, nós temos que ter aí o consenso, ou pelo menos uma ampla maioria dos estados apoiando uma reforma desse tipo, o que é difícil, dados os interesses divergentes das diversas unidades da federação. Com relação ao custo da insegurança jurídica, a todo momento se criam novas polêmicas que são levadas ao judiciário e demoram anos, às vezes décadas, para serem resolvidas. Quando, na verdade, normas administrativas e uma ação administrativa mais rápida e eficiente poderia resolver o problema. Eu, há pouco, estava dizendo num encontro, até no próprio Ministério Público, estaria na hora de trocar a eficiência pela eficácia. A eficiência são ações bem propostas, resolvidas com rapidez, ao passo que a eficácia é a solução do problema. Não é a ação bonita, bem proposta, caminhando na justiça e resolvida, mas é a solução do problema. Então, até que ponto a gente tem que começar a buscar, no modelo saxônico, um sistema menos formal, mais ágil, em que a administração consiga resolver os problemas? Pois esse é o grande problema do Brasil. Você tem, não apenas o nosso sistema legal é confuso, as leis são mal feitas, não é? Como também a interpretação do judiciário não é... Cria insegurança, é instável. É instável porque ela muda e ela é diferenciada entre tribunais, entre juízes. E também porque o processo judicial é muito lento, né? Então, apesar de várias reformas que foram introduzidas e tal, o novo Código de Processo Civil e tal, ainda assim, nós não conseguimos resolver esse problema. Eu vou citar um exemplo aqui, esse caso, por exemplo, do rompimento da barragem da Samarco em Minas Gerais. A comunidade local precisa ser reparada, precisa
houve um dano muito grande. A empresa provavelmente precisa voltar a funcionar porque gera empregos. E até hoje não se conseguiu um acordo, né, que ponha fim a essa confusão, né? Então, quer dizer, nós vai mais de um ano desse acidente terrível e não se consegue um resultado. Então está prejudicando todo mundo, os moradores da região, a empresa, enfim, né, a economia local, enfim. Por quê? Porque não se conseguiu uma solução até agora. Talvez em outro país, nos Estados Unidos, por exemplo, tal, no direito anglo-saxão, teria sido feito um acordo com a presença de todos, inclusive Ministério Público e tal, e resolvido essa questão, pelo menos na questão, não falo na questão criminal, mas pelo menos na questão da reparação de danos e tal, né? Bom, faz 15 anos que nós estamos patinando no Congresso Nacional com as reformas estruturais na Constituição. Ou grupos de pressão, os parlamentares têm medo de serem punidos nas urnas, nas eleições, se tirarem direitos dos grupos que já estão contemplados. Enfim, nós estamos caminhando realmente numa trajetória um pouco equívoca, não linear. O que nós poderíamos, o que o senhor sugeriria? Uma constituinte específica para essas reformas, mudar as regras sem mexer nos direitos de quem já está aqui, para que elas comecem a produzir efeitos daqui a 10, 15 anos, melhor do que ficar eternamente discutindo. O que seria possível em termos de estratégia para nós colocarmos o país no rumo do crescimento e sair desses debates estéreis e contínuos que não resolvem nada? Eu acho assim, eu acho que uma constituinte para resolver isso aí o tiro pode sair pela culatra e de repente pode sair até o pior do que se entrou. Quer dizer, no fundo não se tem nenhuma garantia do que pode sair. Eu acho que existe um déficit no Brasil de participação política dos grupos que são normalmente aqueles que são prejudicados por esses interesses específicos, corporativistas e que acabam vencendo. Não necessariamente esses interesses são ilegítimos, não, mas eles acabam beneficiando só grupos específicos da sociedade. Então, eu acho que onde nós temos um déficit no Brasil sério é de participação política. Quer dizer, hoje é muito mais fácil dizer que os políticos são corruptos, que você, quero distância da política, não sei o quê, do que participar de fato da política. E nós sabemos que os parlamentos, né, eles são sensíveis à pressão popular, eles atendem várias circunstâncias, quando houve mobilização e tal, os parlamentos reagem no mundo inteiro, e aqui não seria diferente, na direção que o grosso da sociedade quer, né? Então, assim, eu acho que o que falta hoje no Brasil para colocar esses temas, é justamente aqueles que são normalmente prejudicados por por esses grupos de interesses, ou porque eles ocupam um espaço, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, quando tem uma greve de professores, né, os professores são muito vocais, etc. Tudo bem, eles têm lá os seus interesses, como eu disse, podem até ser legítimos. Mas, por exemplo, os pais dos alunos e tal, os prejudicados, normalmente não têm a mesma pressão. A gente não vê, não consegue vê-los na mídia, por exemplo, dizendo assim, nossas crianças estão sem aula, etc, a qualidade do ensino não está boa, né? A gente não ouve o outro lado, quase não é ouvido, né? Então falta essa participação política. Eu acho que nós precisamos criar esses mecanismos para que essas maiorias possam ser escutadas pelos seus representantes nos parlamentos, seja a nível federal, estadual, municipal, né? Bom, professor, nós estamos quase em cima da hora. Para conversar com o senhor são tantas coisas interessantes, tantas informações, que precisaríamos de 2, 3 programas. Eu tenho que encerrar com uma última pergunta. Churchill, que alguns dizem ter sido a principal personalidade do século passado, dizia que o otimista vê em cada dificuldade uma nova oportunidade. Por isso que, ao contrário do pessimista, que morre várias vezes, o otimista só morre uma vez. Diante da nossa situação, o senhor mantém seu otimismo pela estrutura, pela grandeza do país, pelas perspectivas? Nós temos
razões para esperarmos um futuro com otimismo? Eu sou otimista, eu sou fundamentalmente otimista. Eu acho que o Brasil pode ultrapassar seus problemas, já mostrou essa capacidade no passado, né? Claro, aqui você sempre às vezes fica frustrado com algumas questões, mas eu acho que a gente está avançando, o Brasil avança, eu sou otimista, nós estamos vendo aí o que está acontecendo em outros países do mundo, né? E a gente está, graças a Deus, de o Brasil não ter essas dificuldades, não temos aqui lutas fratricidas, não temos problemas de fronteira, o Brasil é um país mais homogêneo do ponto de vista, então assim, social e tal, então eu acho que um país rico, né, de grande potencial e que já construiu muito também. Então eu sou otimista. Acho que as crises, os problemas, eles geram oportunidades para corrigir os problemas, né? Crise é oportunidade, como os chineses gostam de dizer. Então, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade nesta crise de mudar muita coisa, né? Aprender com a crise e mudar muita coisa e pavimentar um caminho aí mais tranquilo para o futuro. Bem, esse foi mais um programa Discussão Nacional. Todos os temas que repercutem diretamente no país, claro que interessam ao Estado de São Paulo. Por essa razão, é um prazer tê-lo aqui conosco, na nossa audiência. Espero que você aproveite e assista esse programa várias vezes, porque não foi só uma entrevista, foi uma verdadeira aula de economia e sobre a situação atual do nosso país. Até o próximo Discussão Nacional.